Vamos aqui com o nosso quarto bloco. Dando seguimento ao nosso estudo, vamos aqui terminando o tema poderes da administração pública ou simplesmente poderes administrativos. Já tendo falado aqui da atecnia, que é a expressão poder vinculado e poder discricionário, eu disse que vinculação e discricionariedade são institutos que muito mais se aproximam do tema atos administrativos do que do tema poderes da administração pública propriamente ditos. Então falamos muito mais aqui de atos do que de poderes, mas eu tive o cuidado e fiz questão de explicar o que é um ato discricionário, o que é um juízo de valor, uma conveniência e oportunidade, e quando isso acontece, nesses atos você tem discricionariedade, mas quando não existe, quando não acontece essa margem, essa área, quando não existe essa liberdade de escolha, o ato vai ser vinculado. Falamos dos poderes propriamente ditos, expliquei aqui o poder regulamentar e mostrei que a regra no Brasil é o regulamento executivo, que é aquele que está fundamentado no artigo 84, inciso 4 da nossa Constituição, em que se diz que é competência do presidente sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Apontei no inciso 6 a exceção entre nós, que é o regulamento autônomo, quando o presidente pode dispor mediante decreto sobre a organização administrativa federal ou sobre a extinção de funções e cargos públicos quando eles estiverem vagos. Saímos do poder regulamentar, entramos no poder hierárquico, também chamado por Celso Antônio de poder do hierarca, e vimos que é o poder que dá o direito ao administrador de estruturar, de escalonar, de hierarquizar os diversos quadros da administração pública. Ele estrutura, ele escalona, hierarquiza os diversos quadros da administração pública e daí surgem os poderes também de dar ordens, de delegar, de avocar funções, de rever atos praticados por subordinados, de fiscalizar esses atos, só que aí o cuidado, ele se fez presente, porque da fiscalização pode vir a sanção, só que quando a gente pune, quando a gente aplica sanção pela prática eventual de uma infração, nesse caso a gente desloca o estudo do poder hierárquico para o poder disciplinar. A gente sai do poder hierárquico e a gente passa para o poder disciplinar, porque as palavras-chave do poder disciplinar são disciplina, são punição, são disciplina, punição e sanção. Claro, pela prática de uma infração, e os alunos perguntam, apenas infrações funcionais, Éden? E a resposta é não. Não apenas infrações em relação àqueles que estejam na intimidade da administração, em relação a servidores. É claro, eu disse que se o servidor pratica um ato infracional, esse ato vai resultar para ele em uma punição. E isso vai ser a aplicação do poder disciplinar. Mas o fundamento não é o fato dele ser servidor público. O fundamento é existir um vínculo jurídico específico entre o cidadão e o Estado. Naquele caso, se ele é servidor público, o vínculo jurídico específico ali, naquele momento, é a própria investidura, porque ele foi investido em cargo público e por isso ele é diferente dos demais. Nem todos são investidos em cargo público, nem todos são investidos em cargo público, mas a sua investidura o torna diferente. Eu disse que não só na intimidade e no seio da administração eu posso encontrar e enxergar o poder disciplinar, mas volto a repetir, em relação a todos aqueles que possuam com a administração pública algum tipo de vínculo jurídico específico. E aqui eu cito o exemplo daqueles que contratam com o poder público. No contrato de concessão de serviço público, você tem uma concessionária que assume obrigações. Ela tem direitos, mas ela também tem deveres, ela também tem obrigações. E se a concessionária, por exemplo, ela descumpre aquilo que foi pactuado na avença, aquilo que foi assumido como obrigação no contrato, se ela não cumpre com seus compromissos, atribuições e responsabilidades, é claro que aquela concessionária ela também vai poder ser punida. E a sua punição não vai ser decorrência de outro poder que não o próprio poder disciplinar. Por quê? Porque existe um vínculo. Parta dessa premissa segura para a sua prova. Todas as vezes em que houver um vínculo jurídico específico entre aquele que vai ser punido e o Estado punidor, esse caso é caso de aplicação do poder disciplinar. O último exemplo foi o exemplo do aluno que matricula-se em escola pública, que pratica uma infração e que justamente por isso vai sofrer também uma sanção. Se a sanção ela recai não sobre qualquer aluno do Brasil, mas sobre aquele aluno específico, se a sanção ela recai sobre aquele que tem um vínculo jurídico específico com a administração, porque ele não está em qualquer escola, porque ele não está em uma escola particular, porque naquele momento ele está ali em uma escola pública, é claro, meus queridos amigos, que também existe vínculo e aí nós também teremos poder disciplinar. Em todos os casos
em que o Estado aplica penalidade, que o Estado aplica sanção e punição, mas pautado não na existência de vínculo, mas na ausência de vínculo jurídico específico, nós teremos qualquer outro poder. O caso será muito próximo do poder de polícia. A probabilidade é muito maior de ser poder de polícia do que ser poder disciplinar. Não será caso de poder disciplinar. E tudo isso, quando existe vínculo jurídico específico, é porque eu digo que o poder disciplinar, ele decorre de uma chamada supremacia. Eu lhe pergunto, geral ou especial? Ora, se eu preciso de um vínculo jurídico específico para falar em poder disciplinar, é claro que o poder disciplinar ele decorre muito mais de uma supremacia especial do que de uma supremacia geral. Vamos colocar na tela para que a gente termine falar em poder disciplinar e até comparar esse poder disciplinar, até comparando esse poder disciplinar com o poder de polícia, nós temos o quê? Que o poder disciplinar, por estar pautado na existência de vínculo jurídico específico, ele decorre de uma chamada supremacia especial. Justamente por estar pautado na existência de vínculos jurídicos específicos, ele decorre de uma supremacia especial. Esse é o poder disciplinar. É diferente do poder de polícia. Eu já começo a explicar agora o nosso último poder administrativo, o nosso último poder da administração pública. Observe na tela, olhe lá, nós temos aqui finalmente o poder de polícia. E o que é que nós temos que lembrar, o que é que nós temos que observar, Éden, em relação a este poder, aqui em relação ao poder de polícia? Ora, meus caros, sobre o poder de polícia, nós temos que ele, ao contrário do poder disciplinar, ele decorre não mais de uma supremacia especial, o poder de polícia ele decorre de uma supremacia geral, porque o poder de polícia ele está atrelado à inexistência de vínculo jurídico específico. Quando nós falamos em poder de polícia, nós falamos da inexistência de vínculo jurídico específico entre a administração e os administrados, entre o Estado que vai punir e aquele que vai receber a sanção. Vamos começar a explicar poder de polícia? Venha comigo, close na tela, olhe lá. Este é o último poder do nosso estudo, este é o último poder da nossa análise. Já explicamos hierárquico, vinculado discricionário, regulamentar, hierárquico discricionário. E agora vamos para o último poder. Sobre o poder de polícia, ele é o maior de todos, sobre ele nos debruçaremos com maior cuidado, com maior densidade teórica, com mais especificidade, porque certamente ele aqui tem uma maior abordagem também na hora da nossa prova. Joia? Professor, qual é o primeiro ponto do estudo do poder de polícia que nós devemos atentar? Bom, a primeira coisa significa entender o que é poder de polícia. Eu vou abrir aqui um tópico apenas para ele, é o 3.5, é o poder de polícia. E primeiro eu quero falar sobre generalidades e conceito. Se eu pudesse colocar aqui um subtópico em forma de letras, a letra A seria uma letra para falar sobre generalidades e conceito. Generalidades e conceito. O que nós temos que perceber? O que é que nós temos que observar? Falar em poder de polícia é falar na compatibilização de interesses. Poder de polícia está ligado à ideia de compatibilização de interesses. Portanto, significa compatibilizar interesses harmonizando, equilibrando. A palavra equilíbrio é bem-vinda aqui também. Significa compatibilizar interesses equilibrando o que quer o interesse público e o que quer o interesse privado. Ok? Então, sempre a ideia de poder de polícia é uma ideia de compatibilização de interesses, onde você busca um meio termo, onde você busca um equilíbrio entre a atividade privada e a atividade pública. A atividade pública na persecução e perseguição do interesse público e a atividade da iniciativa privada. Sobre generalidades, a ideia é essa. Você restringe a liberdade, normalmente é um direito que é atingido de cara, você restringe a propriedade, também normalmente, porque é outro direito que é atingido, de um modo geral, na atividade de polícia, restringe-se a liberdade, restringe-se a propriedade em nome do interesse público, em nome do interesse maior, ok? Então, na tela, podemos apresentar aqui esse conceito de poder de polícia como o poder de restringir, de limitar, de frenar a atuação do particular em prol do interesse público, ok? Em prol do interesse público. Então, apresentando a ideia de generalidade de conceito, você lembra do conceito de Eli Lopes Meirelles, e Eli Lopes Meirelles falava nesses três verbos, restringir, limitar, frenar a atuação do particular em prol do interesse público. E normalmente se atinge que direitos, professor? Na tela comigo eu já falei, normalmente se atinge o direito de liberdade, normalmente se atinge o direito de propriedade. É atingir a liberdade, é atingir a propriedade, basicamente a liberdade e a propriedade, sem impedir esse direito.
mas apenas regulando a forma através da qual esse direito ele pode ser exercido. Ok? E aí você poderia me perguntar, tudo bem, Éden, mas existe nessa ideia, existe nesse particular aqui a obrigação de indenizar? Será que aqui existe a obrigação de indenizar pelos atos de polícia? Quando o Estado ele restringe, quando o Estado ele frena, quando o Estado ele limita a atuação do particular do interesse público, atingindo basicamente a liberdade e a propriedade do sujeito, ele tem que indenizar o sujeito por causa disso? E a resposta é não. Por que a resposta é não, Éden? Porque ele atinge a liberdade, ele atinge a propriedade, e atingindo liberdade e propriedade, normalmente ele restringe o exercício de um direito privado, mas ele não aniquila o exercício desse direito, ou seja, ele não impede que o direito ele seja exercido, ele apenas regula a forma de exercício daquele direito. Vou lhe dar um exemplo. Você que tem um dinheiro em grande quantidade para comprar o carro que melhor lhe aprouver, aquele do seu gosto, aquele que você que gosta de velocidade, aquele que corra mais. Aí você compra um veículo automotivo que corra a 350 km por hora. Imagine, quase um carro de Fórmula 1. Quase não, um carro de Fórmula 1. Você compra um carro de Fórmula 1 porque é sua paixão. Você pode trafegar com o seu carro? Às vezes sim, você compra, não um carro de Fórmula 1, mas compra aí, por exemplo, uma Ferrari. Você pode trafegar com o seu Ferrari, que não seja aquela da Fórmula 1, outra Ferrari que também corre muito, mais do que o permitido nas vias brasileiras, seguramente? Pode. Você pode transitar com a sua Ferrari? Pode. Então você pode comprá-la e você pode se deslocar através dela. Agora, você pode violar o limite máximo de velocidade da sua cidade? Com certeza não. Então, por mais que você tenha a liberdade de comprar um carro como a Ferrari, e ele é um carro que é seu, portanto, constitui o seu direito de propriedade, você vai ter uma limitação nesse exercício. Mas você não vai ter um impedimento no exercício desse direito. Por que você não vai ter um impedimento? Porque você vai poder andar com a Ferrari. Você vai poder transitar com a Ferrari. Agora, naturalmente, você não vai poder fazer o quê? Você não vai poder andar na velocidade máxima que ela consegue. Porque certamente a velocidade máxima desse veículo ela é maior do que a velocidade máxima da via. Ou seja, você vai ter uma restrição na sua propriedade, porque você não vai usar lá todo o vapor. Você vai ter uma restrição na sua liberdade, porque você não vai se locomover na velocidade que você gostaria, mas isso não significa que você não vá ter a propriedade e nem a velocidade. Você vai ter, só que dentro dos limites estabelecidos. E é justamente a partir dessa ideia, da ideia segundo a qual o poder de polícia ele não impede o exercício do direito, mas apenas disciplina e regula a forma através da qual esse direito ele pode ser exercido, que não há que se falar em indenização, ok? Então na tela, olha lá, ainda que em generalidades, eu disse que atinge liberdade, eu disse que atinge propriedade, eu disse que atinge liberdade, eu disse que atinge propriedade, mas naturalmente não há que se falar em indenização. Indenização está fora, por que, professor? Porque não há um impedimento do exercício do direito, mas apenas uma disciplina da forma como esse direito ele pode ser exercido. Vou falar no conceito do poder de polícia, eu já apresentei o conceito de Ali Lopes Meirelles, mas não há como negar que nós temos ainda aqui a possibilidade da prova perguntar se existe um conceito normativo do que vem a ser poder de polícia, e é claro que existe esse conceito. Esse conceito ele pode ser extraído do artigo 78 do Código Tributário Nacional. O artigo 78 do CTN, ele traz aí o conceito de poder de polícia. Isso já cai em prova. Você fala, Éden, mas direito tributário não cai na minha avaliação. Direito tributário não cai na minha prova. Pouco importa, ok? Pouco importa que direito tributário não caia. Se direito, isso para algumas pessoas que dizem, né? Não estou me referindo especificamente ao seu concurso, mas ainda que amanhã você venha fazer um concurso em que cai direito administrativo, mas que não caia direito tributário, mesmo assim, o artigo 78 do CTN, ele pode ser perguntado. Ele é perguntado em direito administrativo, ele é perguntado no assunto poder de polícia. Por quê? Porque toda a doutrina, quando vai explicar poder de polícia, sinaliza, aponta que o conceito de poder de polícia ele pode ser extraído do artigo 78 do Código Tributário Nacional. Que o conceito de poder de polícia ele pode ser extraído do artigo 78 do CTN. Beleza? Olha lá, falamos sobre generalidades, falamos sobre conceito e agora falaremos sobre formas de exercício do poder de polícia. Formas de exercício do poder de polícia. O que nós precisamos observar em relação a essa letra B? O poder de polícia ele pode ser exercido de 3 formas. Formas de exercício, nós temos aqui na letra B, que o poder de polícia ele pode ser do tipo preventivo, prévio preventivo, fiscalizador e repressivo.
poder de polícia pode ser do tipo preventivo, fiscalizador e repressivo. Preventivo, fiscalizador e repressivo. Professor, como assim? O poder de polícia preventivo é aquele que se manifesta através de atos normativos que vão tentar prevenir algumas situações indesejadas. Por exemplo, através de uma normatização, determina-se que na avenida paralela, em Salvador, na Avenida Luiz Viana Filho, a velocidade máxima é 80 km por hora. Pronto. Através de um ato normativo, na tela, olha lá, o objetivo é prevenir acidentes. Então, atos normativos, nesse particular, se prestarão a prevenir acidentes. Atos normativos se prestarão a prevenir acidentes. Não adianta você determinar que na Avenida Luiz Viana Filho a velocidade máxima seja 80 km por hora, se você não dispuser de instrumentos, se você, Estado, não dispuser de mecanismos através dos quais você possa fiscalizar aquilo que foi normatizado, aquilo que foi colocado como prevenção. E aí é claro que entram os atos agora, olha lá, atos de controle. Se o poder de polícia preventivo é exercido através de atos normativos, por um lado, por outro, o poder de polícia fiscalizador ele é exercido através de atos de controle. E os atos de controle podem ser facilmente visualizados no exemplo dos radares e fotossensores. Aqui eu tenho, por exemplo, como ato preventivo, a determinação de que em determinada via a velocidade máxima é 80 km por hora. Aqui, como exemplo de ato fiscalizador, eu tenho a presença de radares, eu tenho a presença de fotossensores, radares e fotossensores que vão me ajudar na fiscalização do quanto normatizado. E é claro que a partir dessa fiscalização eu posso aferir, eu posso perquirir, eu posso investigar se as pessoas estão efetivamente cumprindo com o quanto normatizado. E aí, se eu verifico que as pessoas trafegam a 90, a 100, a 200 km por hora, é claro que eu preciso de uma repressão. Porque senão o sujeito ele não muda nunca. Senão o sujeito ele sempre vai trafegar a 180 a 200 km por hora. Quando na verdade a velocidade máxima é 80 km. Ele vai trafegar 100, 120, 140, 160, 180 até 200. Então, se eu não reprimo, com certeza o índice de reincidência ele é maior. E aí virão atos de repressão, virão atos repressivos. E o ato repressivo, na tela, olha lá, se o ato, a forma preventiva se manifestou por atos normativos, se o poder fiscalizador por atos de controle, com certeza a forma de repressão, os poder de polícia do tipo repressivo, ele vai se manifestar através dos chamados atos punitivos. Ele vai se manifestar através de atos punitivos. Através de atos punitivos. E aqui o exemplo que a gente pode citar, de cara, por exemplo, aqui nós temos a multa. O exemplo da multa, nós temos a suspensão de dirigir, a cassação da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação, ou seja, você tem inúmeras formas através das quais você pode punir. Eu dei aqui apenas um exemplo. Eu dei um exemplo, na verdade, 3 dentro do mesmo contexto. O contexto do trânsito, o contexto das ruas, em que você, através de um ato normativo, tenta prevenir acidentes, e esse é o poder de polícia preventivo, quando se fixa a velocidade máxima. O poder de polícia fiscalizador, quando você vai, a partir de atos de controle, verificar se de fato está havendo um cumprimento daquilo que foi normatizado. E, finalmente, a partir da fiscalização, identificando-se um total descumprimento dessas regras, aqueles que a descumpriram, certamente eles serão punidos. Haverão aí atos punitivos, haverá atos punitivos, a exemplo da multa, a exemplo da suspensão de dirigir, até da própria cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Essas são apenas algumas formas de exercício do poder de polícia. Vamos recapitular? Na tela, olha lá, poder de polícia, que você já viu aqui comigo, que é o poder de limitar, de restringir, de frenar a atuação do particular em prol do interesse público. A Ferrari é sua, ela corre a 800 km por hora, mas em nome do interesse público eu impeço que você atinja a velocidade máxima do seu veículo. Então eu restringo a liberdade, eu restringo a propriedade em nome do interesse maior, que é o interesse público. Atingindo, repito, basicamente a liberdade e propriedade, mas não sem aniquilar o direito, não sem anular e impedir por completo o seu exercício. Não, apenas disciplinando, apenas regulando a forma através da qual aquele direito ele vai efetivamente poder ser exercido. Apenas disciplinando, apenas regulando a forma através da qual nós poderemos exercer aquele direito. Por isso, não há que se falar em indenização. Quando o assunto é poder de polícia, não há que se falar em indenização.
Beleza? Saindo dessa ideia, observamos que ele também está conceituado no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Aparece lá por causa do conceito de taxa de polícia, que também aparece ali. Mas, se lhe perguntarem se o conceito de poder de polícia ele aparece no artigo 78 do CTN, a resposta é positiva, a resposta é verdadeira. Evoluindo no raciocínio, na tela, olha lá, saímos aqui das generalidades do conceito, das formas de exercício. Você viu agora preventivo, fiscalizador e repressivo, com atos normativos de controle e punitivos, respectivamente. E agora chegamos aqui, antes de chegar no próximo tópico, eu quero falar aqui sobre observação. Algumas pessoas me perguntam, professor, já apareceu em prova, antes de partir para a letra C, eu quero fechar a forma de exercícios, as formas de exercício com observação. Algumas pessoas dizem, será que é correto, eu já vi em prova, uma pergunta, Eden, será que é correto dizer que o poder de polícia ele é negativo? O poder de polícia no Brasil ele é negativo, ponto, verdadeiro ou falso? Depende. Normalmente ele é negativo. Eu não vou dizer que ele sempre é negativo, mas normalmente ele é negativo. E por que normalmente o poder de polícia é negativo, professor? Porque normalmente ele trabalha com obrigações de não fazer. Não construa acima de determinado gabarito. Não ultrapasse a velocidade máxima permitida. Não ultrapasse o limite máximo de decibéis permitido. Não ultrapasse o limite máximo de mercadorias provenientes do exterior no controle alfandegário. Ou seja, não caça em determinado local. Não pesque em determinado local. Não ultrapasse o gabarito daquela construção. Ou seja, normalmente você se depara com obrigações de não fazer por parte do particular. E justamente por isso criou-se uma ideia de que o poder de polícia ele era negativo. Só que você não pode dizer que ele sempre vai ser negativo, porque a obrigação ela pode ser muitas vezes positiva. A obrigação pode ser muitas vezes de fazer. Coloque uma placa em determinado local, coloque tapumes nas suas obras, para que haja proteção das pessoas que transitam naquela localidade, para os transeuntes. Ou seja, em determinados momentos você pode se deparar com a existência de obrigações de fazer. E aí o poder de polícia não vai ser negativo, o poder de polícia vai ser positivo. Agora, isso não diz natura regra. É claro que, em alguns casos, ele pode se apresentar como um poder positivo, pode, mas isso não significa que será sempre assim. Muito pelo contrário, isso é a exceção. Como regra, esse poder ele se apresenta assim como um poder negativo. Na tela, olha lá, vimos aqui a diferença de supremacia geral para supremacia especial. Se a sua prova perguntar, vale colocar que o poder de polícia ele decorre da chamada supremacia. O poder de polícia ele decorre da chamada supremacia especial. Perdão, supremacia geral. Supremacia geral. Foi o poder disciplinar que decorreu da supremacia especial. É só recapitularmos. Na tela, olha lá. Vínculo jurídico específico, poder disciplinar, supremacia especial. Olha aqui, poder disciplinar, supremacia especial. Eu já havia pontuado, eu já havia sinalizado que o poder de polícia ele decorre de uma supremacia geral. Já havia pontuado, repito, já havia sinalizado que o poder de polícia ele decorre de uma supremacia geral. Ou seja, ele incide a partir da ausência, a partir da inexistência de vínculos jurídicos específicos entre aquele que vai receber o ato de polícia e aquele que pratica o ato de polícia. Em todos os exemplos que aqui eu apresentei, se eu vou punir o sujeito porque ele viola as regras de trânsito, se eu, por exemplo, vou normatizar para criar novas regras, seja na polícia de divertimentos públicos, quando, por exemplo, eu coloco lá que determinado filme tem uma limitação de faixa etária, a partir de 16 anos somente é possível assistir aquele filme. Eu não sei quem é que vai ser atingido por aquela determinação. Aquela determinação é genérica. Então, se ela é genérica, não existe um vínculo entre quem determina e aquele que vai receber a determinação. Da mesma forma, quando eu limito o controle alfandegário a determinada quantidade de mercadorias provenientes do exterior e determinada pessoa que queira violar o quanto normatizado, ela vai ser punida. Eu não sei quem é aquela pessoa, não sei quem poderá vir de lá. Mas, naquele caso, eu aplico a sanção, independentemente da existência de vínculo jurídico. Eu não sei quem vai cruzar o sinal vermelho, mas o próximo que cruzar vai ser punido, ainda que ele não tenha vínculo jurídico específico com a administração. Por que, Eden? Na tela, justamente por isso. Porque o poder de polícia, ele decorre de uma supremacia geral e não de uma supremacia especial. E falar que o poder de polícia decorre de supremacia geral é falar que ele incide independentemente da existência de vínculo jurídico específico. Muito pelo contrário, ele é marcado exatamente pela ausência de vínculo jurídico específico, ok? Ele é identificado, ele é visualizado a partir justamente da ausência de vínculo jurídico específico. Beleza, meus caros? Tudo jóia?
tudo tranquilo a partir da ausência de vínculo jurídico específico que nós temos aqui, o exercício do poder de polícia. Decorre de uma supremacia geral. Na tela, olhe lá, depois da supremacia, observamos aqui na letra D, atributos, ainda poder de polícia, na letra D, nós temos aqui os atributos do poder de polícia. Falaremos aqui do tema atos administrativos e apontaremos os atributos dos atos. Mas, por hora, estudando o poder de polícia, sinalizamos aqui os atributos do poder de polícia. E eles apontam um processo mnemônico de memorização. Processo mnemônico, claro, uma técnica de memorização chamada DAC. Por que, Éden? Porque os atributos se dividem aí em discricionariedade, auto-executoriedade e coercibilidade. Discricionariedade, auto-executoriedade e coercibilidade. Professor, o poder de polícia ele é sempre discricionário? Não, não é sempre discricionário, mas normalmente ele é um poder discricionário. Por que normalmente ele é um poder discricionário? Porque o poder público, ele vai decidir se a velocidade em determinada via vai ser 60, 70, 80, a depender do movimento. Então, se tem essa expressão a depender do, tem juízo de valor, tem ponderação, tem liberdade de escolha, tem conveniência e tem oportunidade. Da mesma forma, vai entrar X, Y ou Z mercadorias provenientes do exterior. O limite de decibéis vai ser limite A, B ou C em determinado bairro. Depende da quantidade de casas ao entorno daquele estabelecimento de entretenimento público. O prédio que vai ser construído na Avenida Beira-Mar, ele vai ter que obedecer o limite máximo de 8, 9, 10, 15 ou 20 andares. Tudo isso demanda controle, estudo, para saber se o valor vai ser um ou outro. E se existe a possibilidade de ser um ou outro, é porque existe discricionariedade na identificação, ok? Principalmente nos atos preventivos, principalmente na manifestação do poder de polícia preventivo, é muito nítida a atuação discricionária, mas nem sempre vai ser discricionário, às vezes vai ser vinculado. Quando é que vai ser vinculado, Éden? Por exemplo, quando ele fiscaliza e vai punir. Não tem como ele não punir, ele tem que punir. É claro que há casos excepcionalíssimos onde não há punição. Mas o poder público não pode, por exemplo, abrir mão dessa prerrogativa. Lembra que o poder é irrenunciável e vimos isso como características dos poderes administrativos ou poderes da administração? Se vimos isso como características, nós temos que ele não vai poder se abster de punir indiscriminadamente. Haverá casos em que ele vai ter que punir. Então, em regra, ele é discricionário. Outro exemplo em que ele não é totalmente discricionário é na licença. A concessão de licença para dirigir é um ato de polícia, mas, se preenchidos os requisitos, o Estado está obrigado a conceder a licença. Não pode o Estado negar a licença se o sujeito preenche os requisitos. Não pode o sujeito cumprir com todas as etapas e obrigações para obter a Carteira Nacional de Habilitação e o Estado falar, não, para você eu não vou dar. Por quê? Porque mesmo sendo um ato de polícia, o controle de quem pode e quem não pode dirigir, a fixação das regras e a fiscalização da observância dessas regras. Por outro lado, se essas regras forem cumpridas, o Estado não pode se eximir de permitir o exercício do direito. É mais um exemplo em que o poder de polícia, nesse caso, vai ser vinculado e não vai ser discricionário. Mas é um caso excepcional. Para a sua prova, ele é discricionário, Éden? Na tela, olhe lá, ele é, em regra, discricionário. A gente para aqui. Na próxima aula, a gente continua falando do finalzinho de polícia, auto-executoriedade, coercibilidade e falando da diferença da polícia administrativa para a polícia judiciária. Muito obrigado, beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau.